Estimados e estimadas estudantes do curso de Teologia da Vida Religiosa Consagrada, bem-vindos à oitava lição do nosso curso. Estamos no último bloco, essas quatro últimas lições fazem parte do último bloco e elas tentam pensar a vida religiosa à luz do processo sinodal do Sínodo para a Amazônia. Na lição 7, a lição anterior, nós damos uma vista geral no processo sinodal e como ele provoca uma nova forma de vida religiosa consagrada em seus diversos elementos. Uma visão geral que agora, nesses três próximos capítulos, três próximas lições, nós vamos aprofundar a partir de três temas que são centrais no Sínodo para a Amazônia e que podem ter profundas repercussões na vida religiosa consagrada, assim como tem na Igreja. O primeiro que nós vamos abordar aqui nesta lição é o tema da interculturalidade, uma palavra nova para muitos e com a qual nós vamos nos acostumando, e é bom que nos acostumemos, porque ela certamente veio para ficar. Não é uma palavra nova, é verdade, no cristianismo. Se nós lembramos lá na história do Novo Testamento, a primeira grande crise da comunidade cristã foi uma crise que surgiu dessa realidade da vida de diversas culturas dentro da comunidade cristã. Foi lá quando os apóstolos, principalmente Paulo, começaram a anunciar o evangelho aos que não eram judeus e não faziam parte do mundo cultural judaico. E a reação da comunidade judaica cristã, identificada como Pedro e Tiago, foi a de rechaçar as pessoas das outras culturas ou exigir que elas, para serem cristãs, se fizessem judias. Aí todos nós conhecemos como essa história terminou, com a grande reunião de todos os apóstolos, mais Paulo em Jerusalém, onde decidiram que, para ser cristão, não há necessidade de ser judeu, ou de praticar as coisas que são próprias da cultura judaica, que era possível ser cristão mantendo a identidade cultural helênica ou romana ou de qualquer outro povo. E isso gerou uma grande crise e gerou uma grande solução, quando se deu esse passo significativo, fundamental para a sobrevivência da igreja, que foi a capacidade de ser cristão nas diferentes realidades culturais. Se nós olhamos a história do cristianismo, vamos ver que isso aconteceu muitas vezes, durante esses 2000 anos de caminhada da igreja. O cristianismo, e essa foi a sua grande novidade, e o que ele permitiu ter uma dimensão verdadeiramente universal, foi adaptar-se e viver nas mais diferentes culturas, desde as mais próximas, como a cultura helênica, a cultura romana, depois os germânicos, os celtas, os saxões, até chegar aqui na América Latina, onde havia várias culturas autóctones, ou na China, na Índia, na África. Ou seja, a história do cristianismo é uma longa e profunda história de diálogos interculturais. O grande problema foi que o Concílio de Trento, lá no século XVI, decidiu que para ser católico havia que ser romano, ou seja, que todas as culturas elas tinham que se adaptar à cultura romana para poder ser cristão. E isso foi um elemento que deu unidade à Igreja Católica Romana, mas que também provocou muitas tensões que até hoje continuam vivas. É só no século XX, depois do Vaticano II, que a Igreja Católica Romana volta a tematizar essa problemática das culturas e, tentando voltar a ser universal, começa um diálogo com as diferentes culturas. Nos anos 70, 80, nós vivemos isso muito profundamente, tanto aqui na América Latina, como na África, ou como na Ásia, com as várias tentativas de inculturação do Evangelho. Essa era a palavra utilizada, inculturação. Se nós lembramos, a Conferência Episcopal de Santo Domingo foi a que mais tocou esse tema, mais tematizou,
a necessidade de enculturação do Evangelho. O Evangelho seja inserido, seja vivido nas diferentes culturas locais. E esse processo andou, ele deu passos e exigiu um outro patamar. Hoje nós ainda falamos de enculturação, alguns usam a palavra enculturação, mas a palavra que hoje mais é considerada pertinente nesse processo é o do diálogo intercultural. Porque é muito difícil separar cultura de religião. Toda cultura se expressa religiosamente e toda religião ela nasce e cresce e é marcada por uma cultura. Esse é um lado, mas existe um outro lado muito importante que também é considerado, que o evangelho ele supera todas as culturas, que dentro de cada cultura há a boa nova de Deus. E por isso não há necessidade de substituir uma cultura por outra e nem o evangelho substituir a cultura. O desafio é ver como o evangelho está presente em cada cultura e, a partir de um diálogo respeituoso, caminhar para que todas as culturas possam expressar a boa nova de Deus na sua própria forma, sem que ninguém renuncie à sua identidade e assim formemos um multicolorido mosaico de culturas vivendo a mesma fé, a mesma esperança e a mesma certeza do reino de Deus. A igreja é convidada a dar esse grande passo e a vida religiosa dentro da igreja a também caminhar nessa direção, até porque, se nós olhamos nossas congregações, cada vez mais elas vivem na prática uma realidade multicultural, pluricultural. Não estamos mais no tempo da chegada das congregações europeias ao nosso continente, em que nós podíamos identificar cada congregação pelo grupo étnico da qual formavam parte os seus membros. Havia congregações alemãs, congregações francesas, congregações italianas, congregações norte-americanas e algumas congregações brasileiras. Nós estamos hoje num mundo multicultural, numa igreja pluricultural e a vida religiosa cada vez também mais plural. É preciso dialogar sobre isso, não por uma necessidade da realidade, mas pelo projeto de Deus de formar de todos os povos, línguas, tribos e nações um único povo, em que todos, falando a sua própria língua, a sua própria cultura, possam viver harmonicamente. Esse é o desafio que nós vamos pensar neste oitavo módulo, nessa oitava lição do nosso curso de Teologia da Vida Religiosa Consagrada. Nós temos muitos materiais aqui, temos vários textos, todos muito interessantes, também um vídeo fantástico que oxalá todos possam ver, mas nós vamos começar, e aí está a nossa leitura base, o texto base, com o capítulo, a parte do documento final do Sínodo para a Amazônia, onde fala da necessidade de conversão cultural da Igreja, e com a parte da querida Amazônia, a exortação apostólica do Papa Francisco, onde ele fala do sonho cultural. São dois textos fantásticos que, claro, falam da sociedade e falam da Igreja, mas nós vamos tentar compreendê-los a partir da nossa preocupação. O que esses textos dizem para a vida religiosa consagrada? Então, bom trabalho, uma boa leitura. Essa vez são muitos textos e todos são muito bons, mas certamente vale a pena, porque é um grande desafio que tem que ser enfrentado com coragem e grandeza. Então, um bom trabalho a cada um, a cada uma, e que tenham nesta quinzena a paz e o bem de Deus.